Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e parece que esse podcast tá de volta, né? A gente ficou um bom tempo aí sem publicar porque eu precisava de um tempo parada para poder usar o meu tempo extra que eu gastava todo com o podcast para viver a igreja que eu não estava vivendo. Então, isso tudo aconteceu e aqui estamos de volta. Não tenho a menor pretensão de fazer o podcast com a mesma assiduidade de antes, mas aquilo que o Senhor me der, eu vou acatar e vou publicar, e enfim. Eu acredito que o anagrama nunca foi meu, ele sempre foi do Senhor, o Senhor parou quando ele quis, e o Senhor tem me instigado a voltar, então talvez seja a hora de voltar a produzir. Enfim, peço desculpas caso hajam barulhos externos. Hoje fez sol pela primeira vez em 10 dias, então eu estou lavando máquinas e máquinas de roupa. E a vizinhança também tá feliz fora de casa, então tem barulho por aí. Hoje eu queria trazer para vocês a história do Jason. Quem é o Jason? Bom, antes disso, eu tive um encontro com as minhas amigas essa semana e elas queriam ouvir algumas histórias que eu vivi enquanto morava lá na África do Sul. E quando eu contei a história do Jason para elas, eu entendi que eu deveria trazer essa história aqui também. Enquanto eu tava contando, eu fiquei com a sensação de acho que essa história precisa sair só desse âmbito pequeno aqui, porque ela pode alcançar outras pessoas. Enfim, então aqui estamos. O Jason foi um garoto que eu conheci numa cidade chamada Limpopo, lá na África do Sul. A gente tinha acabado de voltar de uma viagem para Botsuana e a gente voltou para Limpopo, porque um pastor ia receber a gente lá e a gente saía para evangelizar e fazer várias outras programações com a comunidade. E uma das programações que ele fez conosco foi nos levar para um abrigo. E aqui eu peço desculpa se eu usar algum termo equivocado, porque lá esse abrigo se chamava orphanage, né? E a gente não usa mais essa palavra no português, então, mas lá ainda era essa, então se eu usar algum termo aqui equivocado eu peço mil desculpas, eu vou considerar como abrigo. E, enfim, então a gente foi nesse abrigo, numa tarde a gente chegou assim em Limpopo super cansados num dia, e no dia seguinte a gente foi para esse abrigo, e nesse dia eu conheci o Jason. A gente fez várias atividades diferentes com as crianças nesse dia. Separamos elas por idades, porque era um abrigo muito grande, com idades bem diferentes. As crianças que estavam ali, e adolescentes, né, que estavam ali, alguns estavam em situação de ser adotadas novamente, e outras não. Algumas estavam ali esperando decisões judiciais e do governo sobre a situação dos pais. Então, não era um ambiente legal, não era um ambiente leve. As crianças que estavam ali tinham sido retiradas dos pais por situações de violência, de abuso, de uso de drogas e derivados. Assim, vocês conseguem usar a criatividade de vocês e imaginar os diversos cenários possíveis e imagináveis que essas crianças tiveram que enfrentar. Então, a gente chegou lá nesse ambiente com essa condição, assim. Era um lugar bem grande, com uma variedade extensa de idades de crianças, então a gente tinha desde pititiquinho, assim, bebê, até adolescente, prestes a sair, inclusive, dali do abrigo para entrar na maioridade. E o Jason, ele tava ali no meio do caminho. O Jason tinha... eu não vou lembrar exatamente a idade, isso já vai fazer 10 anos que aconteceu, mas ele tava ali entre os seus 8 e 10 anos. E eu preciso acrescentar um adendo aqui. Nós fomos 2 vezes nesse abrigo, uma vez em 2017 e uma vez em 2018. Essa história que eu estou contando do Jason se passa em 2018. A primeira vez que a gente foi, em 2017, o Jason foi muito violento comigo. A gente separou as crianças por idades, ele não estava na idade que eu estava cuidando, mas eu não sei o que aconteceu, ele se identificou comigo e ele me batia muito. Ele olhava pra mim e ele me batia. Não tem outro jeito de contar essa história, é realmente assim. E eu não respondia com violência, obviamente, né? Eu só continha ele num abraço e é isso. Foi isso que aconteceu. Esse foi o meu máximo de contato com ele ali na primeira vez em 2017 que a gente foi.
Em 2018, a gente voltou e assim que a gente desceu da van, o Jason correu e me abraçou. Vai ser difícil eu não me emocionar aqui, tá? Pra contar essa história. Então vocês lidem com isso. Eu tava até pegando o meu diário que eu tinha aqui pra ver as anotações que eu fiz, pra relembrar de alguns detalhes da história. E eu tinha me esquecido de que ele tinha vindo correr me abraçar. E na hora que eu li o que eu anotei, o sentimento me voltou, assim. Eu relembrei como foi sentir aquele abraço. E aí, nesse dia, nessa segunda vez que a gente foi, nós fizemos algumas atividades um pouco diferentes do que a gente fez da primeira vez em 2017. Só que eu não consegui fazer nada. Porque do momento em que o Jason me abraçou, quando eu cheguei, ele não me largou até eu ir embora. Eu lembro que a gente estava fazendo algumas brincadeiras, futebol, enfim, nada muito incrementado, mas atividades para que a gente se envolvesse ali com as crianças e gerasse um ambiente mais descontraído para a gente poder conversar com elas e tudo mais. E aí eu ficava instigando ele, tipo assim, Jason, vai lá brincar, vai jogar. Às vezes alguma criança vinha, provocava ele, não sei o quê, porque ele realmente não desgrudava de mim. E aí ele não queria fazer nada. Ele só queria ficar abraçado comigo. Ele só queria ficar ali sendo acolhido, um abraço de que talvez alguém que ele violentou, que ele bateu, não respondeu da mesma maneira. E aí eu lembro de um momento, assim, que ele saiu e depois ele voltou. E nessa saída dele, assim, a hora que ele voltou e ficou de novo comigo, as pessoas ficavam, as crianças, né, que estavam ali também no abrigo, ficavam provocando ele de... Ai, você fica aí fazendo nada. Enfim, provocando ele, que estava ali sendo amado e abraçado. E ele não saía dali, assim. Ele achou o lugar dele no mundo. E eu lembro que eu tentava, sabe? Jason, vamos fazer alguma coisa, vamos brincar, vamos... Ele não queria. Ele não só simplesmente não queria. Ele estava ali, acolhido naquele abraço e ele não largava. E essa história do Jason mexeu muito comigo. De olhar para uma criança e perceber, assim, que talvez o que ela sempre desejou, ela finalmente teve, assim, alguém que não devolvesse para ela na mesma moeda aquilo que ela tinha para oferecer. Talvez esse tenha sido, e eu espero de todo o meu coração, o primeiro lapso, assim, relance da graça de Deus que ele experimentou na vida, assim, de que ele poderia ter me batido, ele poderia ter brigado comigo, mas o que eu sentia por ele não dependia da resposta ou de alguma interação positiva, sem nenhuma violência ou qualquer coisa desse gênero. E aí teve uma situação que causou uma mudança ali no comportamento do Jason. Eu tinha até contado essa história para as minhas amigas, como eu falei, e eu me perdi um pouco ali na linha do tempo conforme eu estava contando para elas. E aí, na hora que eu li as anotações, eu realmente me relembrei da ordem correta dos acontecimentos, que veio alguma das responsáveis ali que cuidavam das crianças chamá-lo. E aí ele saiu, ele tinha que responder aquilo que ela estava chamando ele. E ele não voltou, assim. E aí eu fui atrás dele e ele estava isolado, abandonado num canto, assim. Sem querer responder a nada, sabe? Bem inerte, com uma cara de muito bravo, assim. E aí eu fui perguntar o que tinha acontecido, enfim, ele não respondia pra mim. E aí eu fui falar com a mulher que tinha chamado ele. E aí ela me explicou um pouco da situação familiar dele, né? Enfim, o Jason era uma das crianças que não estavam disponíveis para adoção. Ele não estava ali para ser adotado, ele só estava retirado por um período da família pela situação violenta, enfim, tudo mais. E ele tinha acabado de receber a notícia de que ele passaria alguns dias com os pais na próxima semana. E aquilo mexeu, assim, absurdamente com ele, ao ponto dele não querer nem voltar ali para as nossas interações, para brincar, enfim. E isso... O que a gente faz com isso, né? Como que a gente lida com essa informação, assim? Por mais que a gente tenha, talvez, tido experiências difíceis com as nossas famílias, acho que talvez ninguém que tá ouvindo esse podcast, ou se estiver ouvindo, enfim, passou por algo assim, né? De ser retirado judicialmente da sua família pelas situações que eles colocaram você, e aí você ser obrigado a voltar a ter um tempo com eles, a voltar a ter algumas interações, enfim.
Eu sei que o Jason tinha muitas cicatrizes no corpo, assim. Ele tinha marcas de queimadura muito parecidas com queimaduras de bituca. Ele tinha muitas cicatrizes, assim, que deixavam muito claro que ele sofreu abuso, violência, algum tipo de violência ali contra o corpo dele. Então, eu imagino como era difícil para ele receber a notícia de que a justiça determinou que ele deveria passar algum tempo novamente com os pais, enfim. Então, eu só consegui ir até ele e acolhê-lo novamente, assim. Eu não tinha muito o que dizer, eu não tinha muito o que oferecer, a não ser o abraço que ele já tinha experimentado. E ele novamente aceitou meu abraço e eu consegui trazer ele de volta, né, pra ali onde a gente estava fazendo as nossas atividades novamente, e ele desmontou, assim, sabe? Ele não mais ficou abraçado e ainda assim conversando, interagindo, mas ele murchou, vamos assim dizer, né? Ele realmente ficou abalado com aquela informação. E até a gente ir embora, ele não me largou novamente, a gente ficou juntos assim até o final. E eu espero de todo o meu coração que essa tenha sido realmente uma experiência genuína do amor e da graça de Deus sendo derramada sobre o coração dele. Que ele tenha entendido de alguma maneira que existe um amor, existe uma graça que não depende da forma como ele responde, que não depende do comportamento dele, mas que é simplesmente estendido para ele gratuitamente, porque Deus é amor e ponto. E vira e mexe eu penso no Jason assim. Eu não sei como ele tá hoje, ele provavelmente já saiu daquele abrigo. Eu não sei onde ele está, eu não sei como ele tá. Eu provavelmente nunca mais vou ter informações dele, mas eu ainda penso nele. Eu ainda imagino que ele possa ter tido um encontro genuíno com o Senhor. Eu imagino que a família dele possa ter sido restaurada. Enfim, existe esperança em Cristo pra gente poder imaginar os cenários mais diversos possíveis. E aí eu queria trazer essa história pra poder colocar uma carga de que a gente olhe pra essas situações com mais frequência, sabe? Eu acho que a gente, como igreja, não se compadece tanto dos pequeninos como a gente deveria. E como o lugar de oração é algo muito importante aqui para nós desse podcast, e nós, eu digo, eu e vocês ouvintes, eu queria lembrá-los de orar por esses pequenos que estão passando por situações que em nenhum momento foram eles que escolheram passar, que em nenhum momento foram eles que escreveram a dureza das suas próprias histórias, mas eles foram colocados em situações que não dependia deles, e que o Senhor os alcance, assim, e o Senhor os proteja. Enfim, que a história do Jason comigo seja algo que fique na memória de vocês quando vocês forem orar, para lembrar que existe um amor, existe uma graça sobre essas pessoas e que a gente pode fazer algo por elas, e orar não é pouco, sabe? Enfim, é isso. Eu queria trazer essa história aqui hoje. E tenho pensado muito no Jason desde segunda-feira, que foi quando eu contei essa história para as minhas amigas. E hoje, revisitando os cadernos e relembrando, né, como as coisas realmente aconteceram ali no dia, eu fiquei muito, muito tocada de trazer realmente essa história aqui pro podcast. Para finalizar, eu não tinha como não orar. Se a minha intenção aqui era levar vocês a olhar para essas pessoas e orarem por elas, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Então eu vou orar e finalizar. Jesus, o Senhor que é o Pai que provê todas as coisas sobre a minha vida, sobre a vida de quem tá ouvindo esse episódio, também é o Deus que provê tudo pro Jason e tudo para outras crianças que também passam pelas mesmas situações que ele passou. Eu oro para que elas tenham um encontro genuíno contigo. Eu oro para que o seu amor seja revelado, para que nenhuma marca de pai, de mãe, de familiar ou qualquer outra pessoa seja superior à marca do teu sangue sobre essas pessoas. Eu oro pelas crianças pequenas que estão passando por situações como as que o Jason passou, de serem tiradas pela justiça do seu convívio familiar,
para que elas sejam protegidas, sejam guardadas pelo Senhor para não mais passarem por esse tipo de situação. Eu oro pelos pais, pelos familiares que perderam seus filhos, para que eles tenham um genuíno arrependimento, para que eles olhem para os seus filhos com o mesmo amor com que o Senhor olha para os seus. Eu te peço, Jesus, que cada um que está ouvindo esse podcast possa ser tocado a interceder por essas pessoas, por essas crianças, para que a gente possa encher as suas taças e quando o Senhor vier derramar justiça, essas crianças encontrem a justiça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.